um grande prazer, uma grande honra de ter aqui, sem rasgação de seda, gente. É uma alegria a gente ver um pesquisador, um médico, geriatra, um homem de visão ampla e aberta, realmente ocupado com a questão da saúde da população, da nossa comunidade, e antenadíssimo com o que existe de, vamos dizer, de mais avançado agora nesse caminho do resgate. No resgate, eu acho que o assunto que nós iremos aqui estar trabalhando essa noite é um resgate das nossas raízes, das possibilidades de cura que a natureza sempre nos ofereceu. E agora o ser humano voltando, né, a olhar para esse lugar e desconstruindo muita coisa que foi construída, afastando a gente dessas possibilidades, desses caminhos de encontro com a saúde. Então, doutor Antônio Carlos, então sejam vocês todos muito bem-vindos. Doutor Antônio Carlos, seja muito bem-vindo a esse encontro. É, Aqui, sinta-se, é a sua casa para explorar aqui toda a sua bagagem, esse seu conhecimento, nos enriquecer sobre essa questão de saúde e saúde pública. E nós, como terapeutas, esperávamos há muito tempo esse momento, né, dessa conexão com a terapia e com a saúde, com o uso da medicina mesmo, física, concreta. A gente se ocupa muito da saúde espiritual, emocional, e também quer se conectar com essas possibilidades desses avanços químicos que estão disponíveis para auxiliar esses processos. Então, Perfeito. Obrigado, Carla. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Foi um honroso convite. E, para mim, foi um prazer muito grande estar trazendo esse tema para a gente conversar, que ainda hoje causa muita urticária em muita gente, né? Causa ainda um certo desconforto em algumas pessoas, o que mostra que a ciência evoluiu, mas às vezes a mente não evoluiu. Então, a gente precisa unir, hoje em dia, o conhecimento científico que a gente já tem com uma abertura de paradigmas do que aquilo que a gente aprendeu. E quando a gente está falando hoje, o tema que foi proposto por Carla é principalmente o uso de substâncias psicoativas. No nosso caso específico hoje, a gente vai falar mais sobre o canabidiol, que é uma substância que vem da cannabis, a mesma planta da maconha, e o uso terapêutico dela. Então, é um tema extremamente importante que já entrou, inclusive, na pauta e no currículo da Faculdade de Medicina. Esse tema do uso das substâncias psicoativas já faz parte. O estudante de medicina hoje, e tem um grupo aberto onde tem outras pessoas, psicólogos, já teve agora uma palestra também na Escola Baiana para a Faculdade de Odontologia, o uso da cannabis na odontologia. Então, em quadros de dores, de inflamação, e é um tema vasto, é um tema lindo, é um tema cativante, e quando você começa a pesquisar e a aprofundar e a prescrever, você não tem mais vontade de parar, porque realmente muda a história de muita gente. Muda a história de muita gente. Então, o nosso grande objetivo hoje aqui seria iniciar essa conversa, que vai depender aí de Carla e tudo, pode terminar com uma disciplina lá no Ômega, que a gente vai aprofundar mais ainda, mas hoje seria para trazer para vocês esse embasamento teórico que a gente já tem para a utilização da cannabis dentro do nosso arsenal terapêutico, substituindo muitas medicações, muitas medicações. Então, eu estou à disposição, eu fico aqui. Quando, se Carla quiser que eu já comece, é só falar, que a gente vai dar um histórico e explicar
o que é o sistema endocannabinoide. Não sei se quer esperar mais um pouco, mais pessoas entrarem. E daí, dessa explicação do sistema endocannabinoide, a gente vai entender como o canabidiol age no nosso corpo e por que ele é tão especial em termos de sua molécula. Tá certo? Então, eu fico aqui à disposição de Carla para quando ela quiser. Eu fiz um esboço para a gente tentar acompanhar e fazer os principais tópicos. Se quiser que comece ou quiser esperar mais um pouco, ou se Acho que quiser já comentar podemos mais alguma coisa. começar, professor. Estamos aqui diante de uma revolução. É uma revolução. Então, temos muito a explorar hoje da sua presença, né, do seu conhecimento, e sabemos que o senhor está na linha de frente dessa equipe, vamos dizer, essa equipe de médicos, essa equipe de pesquisadores que ainda é uma minoria nesse trabalho. Então, a gente quer aproveitar aqui cada segundo, a gente já pode começar. Com certeza. Pronto. Joia, ótimo. Então, veja só, inclusive, você falou uma coisa interessante, que a gente dá essa aula também para médicos. Do mesmo jeito que a gente vai falar aqui para médicos também, que estão começando a se interessar e a ter a curiosidade de pesquisar sobre o canabidiol. Porque hoje em dia, Carla, antes era um mito, né? O uso e tal era uma coisa muito escondida, poucas pessoas usando. Hoje em dia, os pacientes chegam no consultório pedindo o canabidiol. Doutor, eu já ouvi falar, eu já vi o uso, eu já vi filme na internet, eu já vi pessoas usando para esse tipo de doença ou aquilo, então eu tenho interesse. E, às vezes, quando o médico não tem, ou por algum preconceito, ou por não ter tanta informação, acaba, às vezes, passando a ideia de que não, ainda é uma coisa muito nova, ainda não se tem pesquisa, e o que a gente vai mostrar hoje aqui é que esse histórico do uso do canabidiol, ele é muito longo, ele é muito antigo, e as pesquisas só fazem aumentar dia após dia. Acaba, às vezes, passando a ideia de que não, ainda é uma coisa muito nova. Professor, eu estou com Ainda um não se probleminha tem aqui no áudio. pesquisa, e o que a gente vai mostrar hoje aqui é que esse histórico do uso do canabidiol. Eu estou com um probleminha aqui no áudio, aí eu Uhum. perdi essa sua última frase. Tá, parece que estava repetindo, não foi, Carla? Então, não, o que eu digo foi o seguinte, que muitas vezes os pacientes hoje em dia é que estão pedindo o canabidiol. Então, é quase que uma obrigação dos terapeutas, dos psicólogos, dos médicos, de toda a área de saúde, ter informação sobre esse sistema, que é um sistema que todo mamífero tem e que é um sistema que precisa ser conhecido e que está sendo cada vez mais explorado. Então, o que eu queria dizer para vocês, então, para a gente já começar, agradecer mais uma vez o convite e a participação de todos e pedir para que cada um de vocês que tenham dúvidas ou escrevam, ou se quiser abrir depois, se Carla, se for isso permitido, abrir o áudio para fazer a pergunta, fiquem à vontade que vai ser um prazer a gente estar discutindo sobre isso aqui. Então, gente, veja bem, a história da cannabis, do canabidiol como medicamento, ela data de 1964. 64. Ou seja, nesse ano foi descoberto por um cientista israelense, lá na Faculdade de Jerusalém, uma substância chamada THC, que essa substância ela foi identificada no nosso organismo e na cannabis. E esse THC,
é a substância principal que existe como psicoativa da cannabis, da planta da maconha. Então, ou seja, quando se fuma o cigarro, está se utilizando o THC. E quando se usa o remédio, a maior parte deles tem uma outra substância que só foi descoberta mais tarde, que é o CBD, que é o famoso canabidiol. Então, para a gente entender, porque muita gente pergunta assim, mas doutor, eu já vi falar que o canabidiol ele é usado em pacientes com Alzheimer. Ele é usado para pacientes com Parkinson, é usado em pacientes com dores crônicas, fibromialgia, depressão. Será possível que um remédio só, uma medicação só, possa agir em diversas patologias? E é isso que eu queria iniciar com vocês hoje aqui, para que a gente conhecesse um pouco que nós temos um sistema endógeno chamado sistema endocannabinoide, ou seja, nós produzimos a nossa maconha. Nós temos canabidiol endógeno. Nós temos dois tipos. Um chama anandamida. Anandamida, inclusive, é um nome sânscrito, que quer dizer prazer infinito, prazer absoluto. Anandamida e o 2-AG, ou seja, essas substâncias são produzidas em nosso corpo. E a substância que existe na planta cannabis, na maconha, faz o mesmo efeito que essas duas substâncias que nós temos de uma maneira endógena, que produzimos em nosso corpo. E o que é que acontece? No nosso corpo inteiro, a gente tem vários receptores para o canabidiol. Ou seja, desde o cérebro até os ossos, nós temos estruturas chamadas CB1 e CB2, que são receptores para o canabidiol entrar, ou o nosso próprio canabidiol, ou o canabidiol que vem da cannabis. Tá? Então, esses receptores estão no cérebro, nos ossos, nos pulmões, no baço, no pâncreas, nos rins, e eles agem de uma maneira muito interessante. Por exemplo, se todos nós que estamos aqui hoje na sala tomarmos a mesma dose de canabidiol, esse canabidiol ele vai procurar os seus receptores de cada um de nós individualmente e vai ver e pesquisar qual desses receptores está em disfunção. Então, por exemplo, para mim, pode ser que ele chegue do meu cérebro e veja que meus locais de memória estão mais acometidos. Aí ele age na memória. Pode ser que ele chegue no cérebro de alguém e veja que essa pessoa, por exemplo, tem baixa de dopamina, por isso tem tremor. Para aquela outra pessoa, ele vai agir aumentando a dopamina. Vai que ele chega agora em Carla, por exemplo, ela não tem nada disso no cérebro, mas tem dores crônicas, por exemplo. Ele vai agir nas dores crônicas dela, porque existe receptor para esse sistema, fazendo parte desse sistema, que é um sistema que todo mamífero tem, e não é um sistema, é uma coisa interessante, porque esse não é um remédio para uma doença. Esse é um remédio, o canabidiol, é um remédio para o equilíbrio do organismo de cada um de nós. Estamos falando de homeostasia, equilíbrio. Então, para cada um de nós, o mesmo remédio, na mesma dosagem, vai agir em locais diferentes, trazendo esse equilíbrio.
Tá? Deu para entender essa parte? Fantástico. Doutor, eu me lembrei de um princípio da alquimia que normalmente as plantas necessárias para a nossa cura, elas nascem nas proximidades da onde a gente reside. Então, a natureza, a gente não sabe, agora não vamos entrar na teoria criacionista, mas assim, como se a gente tivesse uma conexão muito mais profunda, nosso corpo humano, com a natureza física, natureza, plantas, mundo vegetal, reino vegetal, do que a gente pode imaginar. Então, a E cura já está disponível, agora a gente descobriu, sem se tornar o risco de se tornar uma panaceia universal, não é isso? Porque também há essa questão aí, né? Fantástico. verdade. Na realidade, as perguntas que geralmente são feitas são exatamente ligadas a isso. Mas, como é remédio, ele é um medicamento. Então, vamos lá. Qual é a nossa realidade atual? Então, a gente já sabe que nós produzimos canabidiol. Nós produzimos dentro da gente. E engraçado, e o mais interessante, como esse sistema é perfeito, que ele é produzido sob demanda. Ou seja, quando algum dos nossos órgãos precisa de um equilíbrio, ele pede a produção do canabidiol endógeno, da anandamida e do 2-AG. Então, nós temos dentro do corpo, recapitulando, receptores que são como se fossem chaves e fechaduras. A gente tem várias fechaduras e temos duas chaves que ativam ou desativam essas fechaduras, a depender da necessidade de cada um de nós. Esse é o chamado sistema endocannabinoide, endógeno. E aí foi descoberto que a substância que tem na maconha, na cannabis, porque quando a gente fala em maconha, a gente deve fazer duas análises aqui. Existe o cânhamo, tá? Que existe uma variação da planta da cannabis, que é mais rico em canabidiol. Você pode fazer hoje essa variedade genética da planta para lhe trazer ou mais THC, que é o que é utilizado no cigarro, então, ou mais cânhamo, que tem canabidiol, que é o mais utilizado na medicina para cura. Então, assim, se você fumar o THC, você não vai ter uma ação terapêutica. Mas e se você beber o vidro de canabidiol inteiro, você não vai ficar de onda achando que está usando, porque isso é um preconceito. Alguns pacientes dizem: doutor, eu estou usando, estou me dando muito bem, mas não falei para ninguém, para não dizerem que eu estou usando maconha. Dá para entender, não dá? Algumas outras pessoas, principalmente, eu sou geriatra, atendo pessoas, às vezes, com mais idade, acham um barato dizer assim: vou contar para meus netos que hoje eu saí do consultório com a receita de canabidiol. Vou contar para todo mundo que agora, com 70 anos, eu estou começando a usar maconha. Eu digo: bom, tá bom, cada um tem uma visão diferente. Só que o que tem no cigarro não tem no remédio. O que tem no remédio não tem no cigarro. Algumas medicações têm o uso do THC, mas nós temos uma legislação para isso. E a nossa legislação não permite que seja usado mais do que 0,2% de THC nas formulações. Tá certo? Então, de novo, resumo. Sistema endocannabinoide, 2 estimulantes, anandamida e 2-AG, e vários receptores pelo organismo inteiro. O que é que ele procura? Ele procura fazer o nosso equilíbrio. Aonde ele é encontrado também? Na natureza, na planta,
chamada cânhamo, que é a mesma planta também da maconha, só que ela tem uma dose maior, uma quantidade maior dentro dela de canabidiol, ou seja, o uso do canabidiol. Então, hoje em dia, você tem a legislação no Brasil, ela é mais, digamos assim, ela é mais nova. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil liberou para ser vendido em farmácia normal em 2019. Ou seja, desde dezembro de 2019, você já tem canabidiol na farmácia. Ou seja, há um ano, vai fazer 2 anos agora. Mês que vem, vai fazer 2 anos que nós temos canabidiol na farmácia. Problema. O Brasil disse assim: é remédio, é maravilhoso, sabemos das pesquisas, inclusive, já vou até adiantar aqui outro fato. Desde 2018, o canabidiol já não é doping em Olimpíada, porque os atletas de alta performance que precisam hoje jogar, se machucar e amanhã tá bom, usam o canabidiol como anti-inflamatório. Ele tem um poder anti-inflamatório nos músculos fantástico. Então, o Comitê Olímpico Internacional disse: canabidiol não é doping, você pode usar à vontade. Agora, corticoide é. A gente tem uma liberdade hoje de chegar na farmácia e comprar um corticoide, um predicin, um meticortem, mas não tem a mesma liberdade de chegar e comprar o canabidiol, enquanto o mundo todo está fazendo isso e já liberando, inclusive, o uso recreacional, para evitar. Aí é outra questão que a gente pode entrar em outra oportunidade do tráfico de drogas e de tudo isso que envolve o plantio. Mas aí o que é que o Brasil diz? É remédio, a gente não nega, pode ser vendido na farmácia, mas não pode plantar no Brasil para fazer remédio. A gente encontra plantação para tudo, mas para remédio, não. Pode se plantar para fazer cigarros, encontra em qualquer lugar, mas para fazer remédio não pode. Então, a nossa legislação ainda precisa evoluir para que, como tem nos Estados Unidos, o Canadá hoje é um dos países que tem a maior liberdade em termos de plantação, fazendas de canabidiol, que poderia mudar muito, muito o aspecto do nosso Nordeste. O Nordeste, o semiárido, o Nordeste aqui, tem o melhor solo do mundo para a plantação do cânhamo. Então, seria emprego, seria renda, seria indústria no Brasil. E o Brasil disse assim: não, não pode. O que, se quiser, a indústria farmacêutica quiser vender medicamento à base de canabidiol, ela tem que importar o canabidiol para depois levar para as farmácias. Resultado: o preço do remédio é quase que impossível. Só para vocês terem uma ideia, um canabidiol de 200 miligramas por ml custa R$ 2.400 um frasco. É praticamente você dizer para a pessoa: vai ter, mas ninguém pode comprar. Então, eu vi uma pergunta aí que está nesse momento, eu pesquei aqui uma perguntinha, dizendo assim: como é o acesso? Então, veja bem, para comprar o canabidiol na farmácia normal, você precisa de uma receita azul, tá? Precisa ser uma prescrição médica com receita azul. E essa receita azul fica retida, lógico, o medicamento tem tarja preta para ser inibido de você poder comprar à vontade. Porém, o mesmo país, né, a mesma legislação que disse que a gente não pode comprar, liberou para que a Anvisa
faça autorizações individuais. Então, por exemplo, se eu quiser usar, eu tenho que ter uma receita, pedir autorização à Anvisa, a Anvisa permite nessa autorização, que vale por 2 anos, que eu possa importar através de empresas que estão nos Estados Unidos trazendo para cá. E, finalmente, esse ano, ela deu autorização a uma dessas empresas a abrir uma fábrica em Belo Horizonte. Nós já temos hoje a primeira fábrica em Belo Horizonte desse medicamento que a gente importa e, por sinal, muito mais barato do que o nacional. Então, hoje, nós temos assim algumas patologias que são clássicas do uso do canabidiol. Uma delas é chamada síndrome de Dravet, que vocês devem ter acompanhado na imprensa, que são crianças, às vezes recém-nascidos, que têm convulsão atrás de convulsão, 15 convulsões, 20 convulsões, e não melhoram. E, para isso, nós já faleceu, mas nós tivemos um pesquisador que era uma autoridade mundial, Elisaldo Carlini, e ele descobriu que o uso do canabidiol em epilepsia era a melhor solução que poderia ter. Então, hoje você tem o controle dessa patologia com o canabidiol. Só que aí dá um desespero, porque o custo é alto. E depois a gente vai falar sobre uma coisa chamada associações de pacientes. Os pacientes se reunindo para poder terem uma cultura para poder plantar e fazer seu próprio óleo. A gente sabe que é ilegal, sabe que é uma desobediência, não tem lei nenhuma que proteja. Inclusive, essas mães que têm criança e não têm esse valor para comprar, têm que ficar pedindo habeas corpus para poder sair da cadeia, porque se houver uma acusação, elas vão ser presas por estarem fazendo o remédio que pode salvar a vida dos filhos. Então, é uma coisa, assim, às vezes absurda. Já tem um projeto de lei no governo federal, no qual vai liberar a plantação, o cultivo e a fabricação no Brasil. Mas tem muita resistência ainda no nosso Congresso para que essa lei seja aprovada, que seria o cenário ideal. Uma medicação dessa está no SUS, tá certo? Seria o ideal para ter acesso a todos. Então, voltando aqui um pouco ao nosso a organização que a gente tinha feito. Então, veja bem, as principais ações do canabidiol hoje estão ligadas ao humor, inclusive com depressão, ansiedade, problemas de memória. Inclusive, você já deve ter visto vídeos também na internet de pacientes com Alzheimer começando a usar a medicação e como isso mudou o curso da doença. Aparelho locomotor, paciente, às vezes, com doença de Parkinson, como podem melhorar com o uso do canabidiol? Sono, imunidade. Pesquisas recentes têm usado, inclusive aqui na Bahia, o canabidiol para síndrome pós-Covid. Síndrome pós-Covid, que abate tanto o sistema imunológico, o lado motor, a perda muscular, aqueles pacientes que precisaram ficar intubados. Existe uma chamada síndrome pós-Covid longa, e o canabidiol sendo usado como se fosse um reequilíbrio para essas funções que foram perdidas. Então, CBD e THC.
A gente vai falar agora. Carla, se você quiser fazer alguma pergunta, ou alguém aí que está nos assistindo, por favor, se quiser fazer, pode interromper a qualquer momento, que eu vou estar à disposição. Sim, professor, tem uma pessoa que está querendo fazer uma pergunta, Pois não? Paula. Doutor, boa noite. Oi, Muito Paula, boa bom. noite. Boa noite. Muito bom estar ouvindo tudo isso, porque assim, eu acho que o principal entrave que a gente tem é realmente uma questão de cultura, preconceito mesmo. Mas a minha pergunta é o seguinte: quando eu fiz um curso de óleos essenciais, nós tivemos aula com uma neurocientista de Curitiba e veio para a roda a pergunta sobre o óleo essencial da cannabis. E ela falou que realmente é algo bastante promissor, mas que deve ser utilizado com muito cuidado, que é um óleo essencial que exige um cuidado muito grande. Mas não houve um aprofundamento nisso, porque ia tangenciar realmente o curso, se entrasse nesse aspecto. A minha pergunta é essa: de que riscos se está falando quando se fala do óleo essencial da cannabis? Excelente, obrigado, Paula, pela pergunta. Veja bem, quando a gente fala em cannabis, a gente tem que ter cuidado com que substância a gente está falando. Quando ela disse cuidado, muito provavelmente o óleo essencial vai ser a base de THC. THC é a substância psicoativa, que em algumas pessoas que têm tendência a, por exemplo, surtos psicóticos, pode até estimular, que é o que acontece às vezes com o uso do cigarro em algumas pessoas, tá certo? Então, a substância do cigarro, que é o THC, ela é a principal psicoativa. Agora, se você está falando de um óleo essencial cuja base vai ser o canabidiol, você não tem que ter cuidado nenhum. Mas se nesse óleo, esse é que é o problema, Paula. O problema é que a gente tem que ter uma indústria farmacêutica robusta para dividir o que é cada tipo de canabidiol. Ou seja, veja bem, isso já vai me puxar um outro assunto. Nós temos pelo menos 120 tipos de canabinoides dentro da cannabis, dentro da planta. São 120 tipos de medicamentos. Agora, o psicoativo é o THC. Muito provavelmente o cuidado que ela quis dizer foi: se essa pessoa tiver, por um acaso, uma psicose, um toque, digamos assim, que possa ser reações que possam ser provocadas com medicações estimulantes, o THC pode estimular. Mas, inclusive, o canabidiol está sendo usado em pesquisa para autismo, para toque, inclusive para bipolar. Para bipolar, ela está sendo o canabidiol. O risco todo estaria mais na quantidade de THC que você vai ter nesses compostos. E lembre de uma coisa: é remédio. E como ele é remédio, eu recebi, desde 2 anos a 3 anos atrás, quando eu comecei a prescrever e a estudar, inclusive fazer formação para outros médicos, várias pessoas que fazem óleo no Capão, por exemplo. E nesse tipo de óleo, eu perguntei assim: tá bom, maravilha. Quantas miligramas de canabidiol nós temos por ml de óleo? Olha, doutor, nós não podemos dizer isso. O que eu posso dizer é: nós temos o óleo fraco, o óleo médio e o óleo forte. Na medicina, isso é um entrave. Na medicina, isso é um entrave. Eu posso dizer assim: quando eu prescrevo hoje para a Paula, eu vou prescrever 50 miligramas de canabidiol. E eu quero 50 miligramas, porque eu sei o que vai acontecer. Mas se alguém me disser que quanto é que tem aí, não sei,
esse é fraco, esse é médio, esse é forte, aí causa os riscos, entendeu? E é por isso que está vindo uma indústria farmacêutica que vocês já devem ter ouvido falar muito numa associação chamada Abrace. Abrace Esperança. É uma associação de pacientes que fica na Paraíba, em João Pessoa, e essa associação tem o direito na justiça de plantar e fazer o óleo. Ela pode fazer e vender para os associados, ou seja, para você ter direito a esse óleo, você tem que se associar à Abrace e daí você solicitar com receita médica o óleo. Mas o que é que aconteceu? A Anvisa foi em cima da Abrace para dizer o seguinte, olha, se vocês querem fazer remédio, vocês vão ter que ter um laboratório igual da indústria farmacêutica. Quase fecha a Abrace, porque o custo é muito alto. E aí ainda está em processo, apesar de ser um óleo que foi o mais vendido até hoje. É o mais vendido até hoje. Só que não é um óleo também que tem todas as características, só que os importados não dá para comparar. Não dá para comparar, porque num óleo importado eu tenho quantos por cento eu vou ter de cada canabinoide que tem naquela substância. E outra coisa, eu não posso hoje fabricar um óleo e amanhã, por mudança na planta, mudança no tipo de diluição, esse óleo já sair com a concentração um pouco menor. Ou estamos lidando com a indústria farmacêutica, no qual 50 é 50 e 100 é 100, ou a gente deixa de produzir. Só que aí vem o problema social. O problema social é ou eu não dou nada, ou eu dou isso. Então, eu faço a opção por fazer na minha cozinha, plantar na minha jardineira e fazer na cozinha o meu óleo, porque meu filho precisa e eu não tenho onde comprar. Dá para entender esse dilema? Dá para entender, não dá? Então, assim, só para você ter uma ideia, hoje existem no Brasil 34 associações que já criaram até uma federação das Associações de Cannabis Terapêutica do Brasil. Só que essas associações, na Bahia tem uma muito importante, chamada Cannabis, aqui em Salvador. Fica aqui em Salvador. O diretor dela é um amigo, é uma pessoa muito batalhadora. Inclusive, já tem uma área na Estrada do Coco, ali pelaquela zona, que já está reservada para plantar cannabis, toda cercada, inclusive com um processo que foi dado entrada na justiça para que fosse feita a vigilância e tem até código de barra na semente. Para que serve a semente que foi, qual foi que foi plantada, quanto rendeu, para que rendeu, que seja vigiada pela Polícia Federal. Mas foi negada. A Cannabis tem a área específica, mas a Justiça Federal negou a autorização para que se plante aqui. E agora vai entrar com um recurso para ver se eles conseguem, como foi feita em João Pessoa. João Pessoa para o Brasil, a Paraíba para o Brasil, é como se fosse a Califórnia para os Estados Unidos. Lá eles aprovaram que essa associação pudesse plantar. Aí vem o Anvisa e diga, tá legal, você pode plantar, mas eu quero uma indústria de ponta, porque nós estamos falando de remédio. E aí vem o problema das associações, que a maioria dos pacientes utilizam o óleo da Abrace. Mas eu digo para vocês, não é mais barato do que o importado. Não é mais barato que o importado. O importado, pela tecnologia toda, consegue ainda ser mais barato e mais concentrado do que os nossos óleos aqui nacionais. Respondi sua pergunta, Paula?
Respondeu, doutor. E depois, quando eu acho que o senhor vai entrar nisso, quando o senhor entrar nessa questão terapêutica mesmo, do uso que o senhor já faz como pesquisador, como médico, como geriatra, aí, nesse momento, para não quebrar a sua sequência, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência com o uso e em que terapias o senhor vê o melhor funcionamento da cannabis, assim, que tipo de tratamento o senhor realmente vê de forma palpável, porque eu acho que falta Uhum. esse tipo de estudo para que a sociedade entenda que usar canabidiol não significa que vá a galera sentar e ficar maluca, viajando, porque essa é a questão, entendeu? De achar que vai ficar vendo mil coisas, vai fazer viagens, astral, etc. E aí eu queria saber um pouquinho disso, da sua prática terapêutica mesmo, Isso, no uso. ótimo. Inclusive, né, nessa futura aula, eu levo até alguns vídeos de pacientes antes da cannabis e depois da cannabis. Então, é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que entender que canabidiol não é para doença. Canabidiol é para equilíbrio. Então, qualquer tipo de patologia poderia se beneficiar do uso da cannabis. Quando a gente fala em patologias, principalmente agora, as mais procuradas em termos de consultório são, não é a minha área, mas epilepsia, essa eu não trabalho, mas tenho pacientes em uso. Demências, Parkinson, fibromialgia e dores crônicas, sono, alterações do sono, depressão e problemas ligados a comportamento. Ou seja, vamos lá, nós temos um paciente diagnosticado com Alzheimer e esse paciente começou a ter alteração de comportamento, começando a ficar agitado, às vezes fazendo atitudes que não são esperadas para ele, com nomes e tudo, ou seja, aí o médico é levado ao médico, o médico prescreve um antipsicótico. Esse antipsicótico vai agir nesse quadro, mas, em compensação, vai trazer uma série de efeitos colaterais no intestino. Quando há impregnação, a paciente fica muito mais lento, fica como se tivesse, entre aspas, dopado. E você usa o canabidiol nessas situações com um sucesso muito grande em termos de comportamento, em termos de ser um substituto. Então, existe uma vasta literatura na medicina chamada medicina baseada em evidência. Você tem os vários níveis de estudo, tem os estudos observacionais, até mesmo aqueles estudos chamados duplos cegos, randomizados, que são os estudos mais caros e mais longos. Nós temos estudos e nível de hierarquia de estudo em várias patologias, principalmente essas que eu lhe falei. São estudos já, digamos assim, robustos. E cada semana que você entra no Medline, por curiosidade, para pegar artigos ligados a cannabis, o número dobra. O número dobra. E em periódicos e em revistas muito conceituadas. Então, quando a gente fala no lado neurológico, é o que eu sou mais procurado para algum tipo de reação, porque o que acontece são pacientes que às vezes estão usando o remédio há anos e não é só uma melhora, mas não estabilizam, vão piorando. Do ponto de vista neurológico, vão piorando. E aí a pessoa chega quase como se fosse uma última opção, onde, para mim, hoje em dia, o canabidiol poderia ser a primeira opção, porque ele tem uma conduta, inclusive, uma ação, inclusive, preventiva, anti-inflamatória, porque a questão da inflamação no cérebro, na doença de Alzheimer, por exemplo,
é muito importante. Então, você tem, inclusive, nascimento de novos neurônios, novas transmissões se formando com o uso do canabidiol. Isso, estudos tanto in vitro como em vivo. Então, hoje em dia, quando você pega, por exemplo, você não tem uma bula para o canabidiol, porque a indicação é muito grande, ele é muito aberta, e você não tem uma bula porque ele não está sendo, ele está sendo importado, e nos Estados Unidos você encontra em qualquer lugar. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil, a gente tem o canabidiol, por exemplo, da Abrace, 10 miligramas, 20 miligramas e 40 miligramas. O importado já começa com 50 e é mais barato do que o 40 daqui. Dá para entender, né? Mas isso é gotas. E aí o número de gotas varia de acordo com a evolução de paciente para paciente. Eu costumo dar meu telefone e a paciente semanalmente me avisa como está a evolução para a gente aumentar o número de gotas semanalmente até atingir aquilo que a gente deseja. Tá certo? Então, existe, digamos assim, miligrama por quilo de peso, por patologia. Então, cada caso precisa ser estudado de uma maneira diferente. Digamos assim, cada indicação é igual a remédio normal. Você vai usar um antidepressivo, começa, por exemplo, com a sertralina, vai usar 25 miligramas. Não funcionou. O médico passa para 50 e vai ver como é que vai ficar o efeito. A vantagem é você vai estar lidando com um fitoterápico, um chamado fitocannabinoide, idêntico ao que nós temos, sem efeito colateral. Doutor, como se poderia se fazer uma, entre aspas, pressão, nós, a comunidade que temos já um trabalho com saúde, porque é um número muito pouco ainda representativo de médicos que prescrevem ou que orientam. Então, isso eu acho que contribuiria, né? As pessoas procurando mais, se abrindo mais, uma pressão dos médicos, então os médicos desconhecem. A gente está fazendo esse movimento aqui, de chamar, convidar o senhor como pesquisador também, o seu trabalho, como professor de Você, médicos, é um trabalho, mas como nós, comunidade terapêutica, poderíamos fazer um trabalho? Carla, é exatamente isso. Olha, o que está sendo começado, por exemplo, isso tem que começar na faculdade, né? Isso tem que começar nos cursos, como Ômega, trazer essa disciplina. E hoje se fala não só no canabidiol, se fala também em ayahuasca, se fala no chá, se fala num potencial terapêutico fantástico para a depressão refratária, com efeito melhor do que eletroconvulsoterapia. Então, a gente está resgatando o tipo chá, mas em doses terapêuticas, em doses, digamos assim, vigiadas, mas é o chá. Então, assim, o grande objetivo é difundir. Inclusive, eu gravei um vídeo, que é uma aula vídeo, que está no site, inclusive, da indústria farmacêutica, que tem o canabidiol de farmácia, que é a Pratidona Duse. Então, existe lá no site médico várias aulas com várias patologias, para que qualquer médico, é gratuito, ele tem o acesso pelo CRM, ele pode acessar e assistir a aula. E existe um chat lá que você pode tirar dúvidas. Então, assim, a educação é o principal fator que pode mudar isso em nosso país. A educação, saber que a gente não está lidando com brincadeira, a gente está falando de remédio, a gente está lidando com miligramas, com pesquisa, com milhões investidos. Então, assim, a gente precisa saber que porque aí então eu vou ali, sai mais barato eu comprar um cigarro. Sai,
mas você não vai ter o remédio. Então, uma coisa ficou sendo a discussão de libera ou não libera o uso recreacional, e a outra coisa é a mais urgente, talvez, que é o uso medicinal. Então, nós temos aí agora, para o uso medicinal, você tem que ter, a ponta é o médico. Mas, assim, a ação de vocês, por exemplo, agora trazendo isso, muito boa, porque vocês mesmos vão exigir de seus médicos. Ô, doutor, eu ouvi falar, assisti uma aula sobre o uso do canabidiol, minha mãe ou eu estou tendo a patologia tal, eu gostaria de usar. E aí você vai ver a reação. A depender, tem gente que hoje em dia diz assim, olha, eu não faço, mas sei quem faz. Pronto, aí indica. Ou diz assim, bom, eu ainda estou estudando, ainda não tenho segurança para prescrever. Inclusive, no site da própria Abrace, existem os chamados médicos parceiros da Abrace. Tá? Meu nome está lá, inclusive. Então, existe um médico parceiro por região, por área, por cidade, e você pode encontrar aquela informação de quem prescreve, de quem está prescrevendo hoje em dia. Mas a informação básica hoje é levar esse conhecimento, levar esse conceito para os residentes, para os estudantes de medicina, para os estudantes de terapia, para saber que existe isso e como fazer com segurança. Porque muitas vezes a gente pega um óleo de uma qualidade duvidosa, diz que não funcionou. Não funcionou por quê? Não sei. Quantas miligramas tinha? Também não sei. Então, aí fica difícil você poder raciocinar, porque ou a gente fala de medicina, de ciência, de comprovação, ou a gente vai falar de eu vou ver o que é que eu sinto quando eu uso. Isso não é a medicina que a gente está fazendo. Entendeu? Né? Então, tudo vai passar pela informação e pela exigência de cada um de nós que está aqui agora assistindo, exigir do seu próprio médico uma posição. Eu gostaria de tentar, eu gostaria de importar, eu gostaria de saber, porque assim, no mundo inteiro está se fazendo isso. E quando eu digo que não é barato, é o seguinte, por exemplo, o canabidiol de 4% ou de 40 miligramas da Abrace custa hoje em torno de R$ 620. O de 5% importado está custando 400 e dura 2 meses. Então, mas como chegar ao importado? Precisa ter um médico que saiba, primeiro, lhe diagnosticar, saber qual vai ser sua necessidade, qual é a sua miligramas e como vai fazer para importar. Como te orientar para pedir autorização na Anvisa. Então, tudo vai passar pelo diagnóstico. Faz o diagnóstico, tem a indicação da terapia e, a partir daí, você vai trazer o remédio, que às vezes pode demorar 1 mês o importado, mas chega. Mas chega. O processo realmente, a Rosenaide falou aí, é complexo, mas não é complexo. Porque é o seguinte, o importado você já sai com a indicação de como fazer o processo na Anvisa. A única coisa é, se você quiser comprar na farmácia, tem agora na farmácia. Você sai daí, pega uma receita azul com seu médico e tem na farmácia o de 20 miligramas, o de 50 miligramas e o de 200 miligramas. Então, muitas vezes, enquanto eu estou esperando o importado chegar, eu já começo com o de 20 da farmácia para ver como o paciente vai se sentir, até que consiga receber o importado, que é muito mais barato do que o nacional de 50 que tem na farmácia. E outra coisa, o nosso remédio nacional, que vende na São Paulo, Drogazil, Pague Menos, vende em todas as farmácias, ele só tem um canabinoide, que é o CBD. Só tem um.
O outro importado, ele é chamado full spectrum, ou seja, tem todos os canabinoides que a planta possui. Porque, enquanto um age melhor ou mais forte em um receptor, outro canabinoide age melhor no outro. Então, e essa fábrica que a gente usa do importado, graças a Deus, já foi aprovada e já está montada em Belo Horizonte. Só precisa de autorização para ela mesma fabricar no Brasil e poder colocar na farmácia também. Mas tudo é um processo burocrático. Mas a receita é fácil. O paciente já pode sair do consultório, passar na farmácia e iniciar o tratamento. Professor, bem passa por descomplicado. um processo de desconstrução e reconstrução da comunidade também, no que diz respeito ao tempo, à visão de médio e longo prazo do que é saúde. Porque nós vivemos dentro de uma mentalidade muito imediatista. Eu preciso resolver agora, sem pensar muito nos efeitos colaterais que isso pode me trazer. Então, esse processo de reeducação, ele é essencial. Não é? Eu vou esperar um pouco, não, faço o processo, porque isso vai ajudar a restaurar o equilíbrio do meu organismo, me dá um pouco mais de trabalho agora, mas quanto mais pessoas, de certa forma, começarem a ter essa consciência e pressionarem com o seu novo comportamento os poderes públicos e o meio médico em geral, a gente tem uma possibilidade de talvez favorecer o acesso, facilitar o acesso, porque é um caminho, né? A gente tá no momento de revolução. Perfeito, perfeito. E existe agora, já no Congresso Nacional, chama PL, né, que é um projeto de lei 399/2015. Então, quem tiver também seus contatos políticos, né, seus deputados federais, senador, quem tiver acesso, já pode começar a falar. Inclusive, dentro do judiciário, eu tenho diversos pacientes em uso de canabidiol, mas diversos. Agora, existe essa legislação federal que precisa ser observada. Então, uma coisa, Carla e meus queridos que estão ouvindo, é o sofrimento. Não tem nada que iguala mais as pessoas do que o sofrimento. Sofrimento iguala a todo mundo. Você pode ter rios de dinheiro e não ter nada, o sofrimento lhe iguala a qualquer um. Então, nesse momento, quando você chega no consultório fragilizado e existe uma perspectiva, todo mundo aceita com muita facilidade. Mesmo as pessoas que não conhecem. E muitas vezes, um casal, ou filho e pai, filho e mãe, e o filho diz assim: eu já posso começar também para prevenir um processo para que eu não fique igual ao meu pai? Será que eu já poderia começar? Então, assim, já existe também dentro de nós essa visão de que, assim, eu não quero ficar desse jeito. Eu não quero ficar assim. Será que eu, usando antes, eu posso ter uma ação preventiva? A resposta é: ele é um remédio para equilíbrio, não é uma medicação para doença. Então, enquanto maior o tempo a gente valorizar e usar para ter um equilíbrio nas nossas funções, vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. Esse vai ser o momento ideal de um remédio desse estar no SUS e, antes de usar um químico, porque, por exemplo, todo mundo aqui tem facilidade de usar anti-inflamatório, compra na farmácia, esquece o que pode fazer no rim, esquece o que pode fazer no fígado, mas a gente quer resolver nossa dor. Se a gente, por acaso, quem tem fibromialgia, por exemplo, e pode estar alguém aí se identificar com alguma dessas coisas que a gente vem falando, vai perceber que, à medida que o tempo passa, está sendo analgésico atrás de analgésico.
analgésico atrás de analgésico, e não vai funcionando. Vai ter o problema de um dia não funcionar, as dores piorando. E com esse tipo de terapia, que você tem receptor naquele local onde você tem a sensibilidade para a dor, é a melhor coisa do mundo, porque é uma coisa endógena. Você está repondo aquilo que você já possuía. Você possui, novamente relembrando, 2 canabinoides internos. Você simplesmente, com o canabidiol, está repondo ou estimulando uma maior produção deles. Muito bom, professor. Alguém pergunta a partir de que idade se pode começar um uso preventivo? Então, olha só, a gente ainda não fala em uso preventivo. A gente fala, por exemplo, famílias que têm casos, vamos dizer, por exemplo, de doença de Parkinson, como se fosse uma coisa hereditária, doença de Alzheimer, como se fosse uma coisa que vários membros da família têm. No momento que houver os primeiros sintomas, está na hora de começar um tratamento inicial. É o que a gente chama de primeiro. Primeiro vem um distúrbio cognitivo leve, que muitas vezes a gente acha que é pela vida que a gente está levando, pelo estresse que a gente carrega. É verdade. E o remédio, o canabidiol, é um grande, digamos assim, trunfo que a gente tem anti-estresse, anti-cortisol, estimulando serotonina. Eu costumo dizer para meus pacientes o seguinte, principalmente os que têm depressão, os que têm... Porque muitas vezes a gente usa antidepressivo para pacientes que têm dor, que age nos receptores da dor. Eu digo o seguinte, imagina que você está indo de Salvador para a Praia do Forte. Tem aquela pista dupla de ida. Tudo que você usou até hoje está na pista da direita. Eu estou lhe propondo a partir para a pista da esquerda e a gente começar uma nova história. Porque essa pista está vazia e ela é tão potente para agir como tudo que você está fazendo até agora. E qual é o que acontece? À medida que a pessoa vai se sentindo bem, a gente vai retirando os outros remédios. À medida que começa a ter resposta, a sentir sinais de melhora, vamos reduzindo os outros medicamentos. Tem alguma pergunta? Alguém está, não sei se no chat surgiu alguma curiosidade. Tá tranquilo, professor. Não tem, nesse momento, não tem nenhuma pergunta. Muito bem, eu acho que está todo mundo assustado ainda. Eu acho Todo que mundo foi um motivado. susto. Acho que foi um susto alguém trazer o canabidiol para discussão, saber que está sendo discutido em faculdade, saber que está sendo usado, que você pode comprar na sua farmácia vizinha, desde que você tenha dinheiro. A questão toda é essa. Você vai ter que ter um detalhe. recurso para poder investir no remédio. Né? Agora, algumas vezes... Oi, Karina, só um minuto, minha querida. Algumas vezes o que acontece é o seguinte, se vocês somarem o valor que vocês pagam, às vezes que os pacientes pagam, nos outros medicamentos, sai muito mais em conta você ter porque nós estamos falando de qualidade de vida, sem efeitos colaterais. Pois não, Karina? Pode falar, minha Abre o seu querida, abra o seu microfone. áudio. É o áudio, pronto. Joia. Doutor, na verdade, foi uma fala assim, esclarecedora e que me motivou. Não tem nada de medo, não. Eu estou adorando. Inclusive, já estou pensando em meu pai e minha mãe.
Mas além de pensar em meu pai e minha mãe, eu estou pensando em mim também. Então, eu fiz a pergunta da questão de usar como forma de prevenção. No caso de a gente ter pai e mãe que já tenham o Alzheimer, a gente precisa apresentar o primeiro sintoma ou a gente já pode ir tomando desde agora? Inclusive para outras coisas, né? Para a questão de depressão, disso, daqui. Uma pessoa de Perfeito. 40 e pouco pode começar a tomar? Eu já me deu Pode sim. vontade. É verdade, dá vontade mesmo. Dizem que é o seguinte, Karina, a pergunta foi muito boa, mas assim, só para você ter uma ideia, dizem que o antibiótico está, em termos de importância, para o século passado, com o que o canabidiol vai representar para o nosso século. Então, é impressionante. Poder pode usar, é tudo aquilo que eu falei. É uma questão de custo e de custo-benefício. E você vai ter que saber como você vai estar se sentindo. Inclusive, o canabidiol age também no nosso centro do aparelho digestivo, ou aumentando ou diminuindo a fome. Tá? Ele age nesse equilíbrio de digestão. Ele age no sono. Pessoas que se queixam e tomam remédio para insônia, ele age no sono. Agora, ele é acumulativo. Você não vai poder tirar outras medicações até que você veja a ação. Às vezes, a ansiedade é muito grande, o pessoal quer uma rapidez, como se fosse uma medicação tipo um Rivotril, um clonazepam, que você tira da bolsa, está com o início de um pânico, aí você bota. Eu costumo mostrar para meus pacientes, eu ando com 2 comprimidos de Rivotril sublingual na carteira, tá certo? Eu já tenho ali para qualquer emergência, mas o canabidiol vai ser aquele que vai lhe dar o equilíbrio que a gente precisa para a vida. E volto a dizer, volto a frisar, não é uma medicação para doença. Essa doença ela tem uma repercussão neurológica, digamos assim, ela tem uma repercussão neuroquímica. Você tem os neurotransmissores abalados, você vai ter um equilíbrio. E o ideal é o seguinte: no mesmo remédio que vai usar para você e para mim, para você vai agir de um jeito, para mim vai agir de outro, porque ele vai, digamos assim, respeitar as individualidades. Então, eu não digo que é uma medicina individualizada, essa do canabidiol, porque vai agir na A gente, como estudante de terapeuta que lida muito com essa questão de emoção e de comportamento, eu penso no canabidiol nesse sentido, né? Porque, inclusive, você equilibrando suas emoções, realmente você não desenvolverá determinadas doenças. Perfeito. Então, por isso que eu já estou perguntando. Eu entendo. E aí eu lhe digo uma coisa. Muitas vezes, por incrível que pareça, as pessoas têm ainda, por desconhecimento, mais um preconceito com o canabidiol do que quando você lança a mão de uma receita de um antidepressivo. Porque muitas vezes nós estamos medicalizando as emoções. Ninguém pode ter mais luto, ninguém perde alguém ou entra, ninguém aceita mais uma depressão. Isso não é aceitável no nosso meio. Você tem que levantar, você tem que sair, você tem que estar forte, você tem que pegar um remédio e esse remédio vai ser a sua solução. Então, dentro dessa ótica... E aí a gente e estando equilibrado já, a gente tem condição, né? De enfrentar os lutos, de enfrentar... Exatamente. Você vai ter um equilíbrio em termos do que você vai estar. E só para você saber, todos os mamíferos, desde um ratinho até nós, temos esse sistema endocannabinoide.
para reagir aos estímulos de medo, de ansiedade, de angústia, de aprendizado. Tudo isso é dado por esse lindo e maravilhoso sistema. Merecia um prêmio Nobel de Medicina. Na área da gente é super importante. Então, é preciso que a gente abra realmente nossa mente para essas coisas novas que estão chegando, né, Carla? Tanta coisa nova que a gente uma população que está envelhecendo. Abrindo. Nós estamos vivendo muito mais, né? E temos que ter esse trabalho preventivo. Acho que é uma medicina preventiva, essa, não só curativa. Perfeito. A gente precisa saber disso, né? Hoje a gente vive até 90 anos, a gente está, como se diz, os 50 de hoje, ou 40, 30 e poucos anos de ontem. Então, pensar nesse longo prazo, nessa qualidade de vida a longo prazo também. Exatamente. A verdade, a palavra certa é o equilíbrio, né? É o equilíbrio de tudo. Porque quando a gente toma uma droga, a gente equilibra de um lado e desequilibra de outro. Então, é meio complicado. Mas, Exatamente. Professor, sua fala foi assim, sua explanação foi excelente, eu adorei, já vou correr para o telefone, vou mandar minha mãe tomar. Precisa conversar Obrigada, com o médico dela, porque vai precisar da receita azul, tá? Então, assim, eles inibiram um pouco... Mas eles para conversarem com você não é geriatra? Então, ótimo. Entendi, tá certo, tá certo. Aí eu digo assim, se eles forem para o médico deles, lembrar que o canabidiol o comprado em farmácia é receita azul, o importado é receita branca. Mas isso é uma evolução que a gente faz. Começa com um e depois passa para o outro. Obrigada, professor. Obrigado, Karina, pela pergunta. Caminhando, não é, professor, para a nossa finalização desse dia. Eu não sei como o senhor pensou ainda em termos de exposição, e o convite está aberto, né, aqui publicamente expressado, para estar compondo aí esse ensinamento para os nossos terapeutas em formação. Ótimo, eu aceito o convite, vai ser um prazer. Vou levar a aula, digamos assim, mais técnica, vocês vão ter uma ideia sobre qual é a ação nos neurônios, como age, onde esse sistema está localizado. Eu sei que eu estou numa imagem aqui meia... Não sei se vai dar para todo mundo ver, mas, assim, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui uma... Dá para ver daí? Dá para ver a imagem. Esses locais são os locais onde nós temos receptores para o canabidiol. Então, para mim, pode ser importante o cérebro, para alguém pode ser importante o osso, para o outro o fígado, para o outro o músculo. Então, dá para entender que ele vai agir em cada um de acordo com a necessidade de cada um. Então, isso a gente vai aprofundar mais, esse chamado sistema endocannabinoide, como ele age em cada um, e os tipos de óleo, como comprar, como agir, o que é um óleo CBD isolado, é o que tem na farmácia, só tem canabidiol. O que quer dizer um óleo broad spectrum, quando você traz dos Estados Unidos? Só um conselho para que todo mundo que está nos ouvindo. Nos Estados Unidos, na Europa, você pode comprar, mas você não pode trazer. Se a alfândega pegar, se a Polícia Federal pegar, você não tem direito. Você não é importador. Então, para trazer um óleo, você precisa usar uma empresa cadastrada na Anvisa de importação. Porque eu tenho muito paciente que tem filho, às vezes, que mora fora, e diz, minha filha vai trazer. Eu digo, ok, mas traga escondido, bote na bagagem, assim, para que não seja visto
né? Bote na maquiagem, tá certo? Tire da caixa, porque nós não somos importadores, nós somos usuários, apesar de temos que ter autorização da Anvisa. Agora, a outra que compra na farmácia normal não precisa de autorização nenhuma, só precisa de uma receita azul. Mas a gente vai conversar sobre isso, vamos aprofundar com Carla como é que vai ficar Deixa eu ver aqui. Como é que vai ficar essa questão da agenda para a gente poder estar conversando juntos, sentando lá no Ômega. Professor, muito grata. Eu é que agradeço a todos vocês, a paciência canabinólica que vocês tiveram, produzindo CBD e THC para aguentar até agora, todo mundo com fome, e aí segurando para agora soltar um pouquinho o canabinoide para que ele age e a gente consiga dormir. Muito bom mesmo, muito esclarecedora, a alimentar esse nosso espírito revolucionário em direção à saúde integral. E até breve, né? Muito grata à presença de todos vocês aqui, as perguntas que foram feitas, né? Que enriqueceram esse momento. Muito, muito. E quem não se inscreveu aí, se inscreva, viu, gente, no canal. Viu? Melhor do que da dos estudantes de medicina. Eu acho que talvez eles fiquem meio inibidos e não queiram fazer as perguntas normais, mas foi muito bom falar sobre tudo. E espero que a gente se encontre para aprofundar isso pessoalmente. Professor, o seu contato, a gente vai poder botar algum tipo de contato aí no descritivo, para as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo agora ou em outro momento, um contato profissional, caso elas queiram, ou os canais que o senhor colocou aqui, né, de informação, para que a gente possa se aprofundar mais nesse material. Aí a gente... claro, eu vou fazer o seguinte, Carla, eu vou disponibilizar para você, então, amanhã, algumas coisas que são muito interessantes para o pessoal já ir se familiarizando com isso. Eu passo para você ou para a Gabi, e aí a nossa organizadora eletrônica aí. Isso mesmo. Muito grata, Gabi, pelo trabalho que você teve. Muito bom, professor, muito bom mesmo. Eu posso deixar o celular do senhor aqui para as pessoas ou o senhor vai passar depois algum material? Posso deixar aqui? Seria melhor eu passar para a Carla, que eu já passo o material completo, que pode ser a dúvida de um, ser a mesma do outro, e ela já vai ter com ela esse material daqui, inclusive essa foto, coisas que eu falo na aula, para já deixar despertar um pouquinho, porque um pode perguntar uma coisa pouca, o outro pouco, e aí eu deixando o material todo, fica melhor para a Carla passar. Muito grata, professor. Um grande abraço. Uma excelente noite, excelente final de semana também. Muito obrigado pela oportunidade. Até breve. Boa noite, pessoal. Até breve. Boa noite. Obrigado por tudo. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada. Tchau.